pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hello. Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Que bom estar aqui com vocês de novo. Boa noite para todo mundo. Bem-vinda, Rosa, bem-vindos todos. Bem-vinda, a gente está na mesma casa. É isso que eu ia falar, para vocês perceberem que hoje nós estamos na mesma casa, estamos todas juntas. Só que não, andando capiroto. Isso é enganação, é para enganar, para ele ver aquelas imagens holográficas já, para ele não saber onde que nós estamos de fato para achar, entendeu? Já é como começa a enganar os capirotos, entendeu? E aí já some, já volta, já dá sombra. Hoje quem vê sombra atrás da gente, assim, igual teve na última live, já está perfeito, entendeu? Porque o assunto hoje é assustador. E quem falar assim, a Tatá virou um fantasma, porque minha imagem está fazendo assim, e às vezes minha mão pode sumir, umas coisas. Gente, sistema fundo de tela, tá? Só isso. A gente não ganhou poderes excepcionais para fazer isso. Tô perdendo dedos, ó. Todo né? ó. Eu tenho poderes sobrenaturais. É sensacional. Gente, enquanto o YouTube vai avisando que os povos que vão dando os recadinhos, Anne, quer começar falando do Vamos falar do nosso proibidinho, proibidão. Estamos aguardando vocês no nosso clubinho das Luluzinhas, chama-se Proibidão, lá no Telegram, que é uma plataforma um tanto quanto mais amigável do que essa, para a gente bater papo, conversar e eventualmente abrirmos lives específicas lá. O que a gente oferece? Uma pracinha para todo mundo se encontrar e bater papo. Se quiser tomar chimarrão, pode também. Se quiser levar um cafezinho, uma água de coco, tá tudo lá. Venham, baratinho, menos que uma pizza. E a gente tem um bate-papo privado. Depois das lives, a gente abre uma sala do Zoom para o povo do Proibidão vir conversar com a gente também. E os nossos convidados. Convite feito. E, aliás, hoje já está lá, né? Eu acabei de colocar o link do Zoom. Anne, você tem mais informação? A gente vai falar isso domingo de novo, mas a gente tem mais informação aqui do Imersão Essência Quântica do... peraí, talvez seja melhor esse daqui, né? Isso. Aqui, assim. A Rosa está escondida atrás do Flávio. Aí, Rosa, virou Flávio agora. Então, fica o convite, né, para o pessoal fazer essa imersão. A essência quântica foi um processo, uma terapia canalizada pelo Flávio, foi o primeiro processo assim, que ele realmente canalizou dos pleiadianos. Eu fiz quando ele fazia ainda para preparar terapeutas para usar essa técnica, mas depois que passou um tempo ele se ligou que era mais legal fazer como uma vivência, como uma experiência imersiva mesmo, para todo mundo sentir a vibe, mais do que preparar terapeuta, que o pessoal não estava muito afim disso, mas vale muito a pena, tá? E o legal é que no espaço virtual também funciona, então fica o convite dia 14 de outubro. As informações melhores estão nas redes do Flávio, tem o site dele, flaviomichelucci.com.br, ou lá no Instagram, que é onde ele responde direto, manda um direct para ele que ele entra em contato rapidinho. Legal. Eu vou aparecer por lá. Domingo, né? Isso, domingo estaremos nós com ele com a gente vai estar simultâneo, né? Simultâneo nos canais. E, deixa eu contar para vocês, eu estava conversando com ele, quem não sabe, o Flávio morou na Inglaterra um tempo, e ele estava me provocando aqui para a gente fazer uma live nos inglês, então a gente vai começar uma série que chama Pra Inglês Ver, tá? E a gente vai fazer no meio da semana, tá? No meio da semana que vem, depois eu divulgo, em que a gente vai estar falando em inglês, então para quem fala português, é a oportunidade de vocês aprenderem, testarem um pouco o inglês, a gente vai convidar as pessoas, inclusive, a escreverem no chat em inglês, tá? Para treinar. E para quem não fala português, vai dar para entender o que a gente está falando, né? E a gente vai estar falando dessa história, ele vai estar explicando o que é esse tal Sol central da galáxia, como é que você se conecta com isso, esse tipo de coisa, mas em inglês, tá, gente? Então, prepara o book on the table, tá? Para a gente falar sobre isso. E queria avisar também o pessoal, o Douglas, esse domingo, ele vai dar uma aula gratuita às 19 horas de Reiki Karuna. Então, deem uma olhada no nosso Telegram, no Anne Dini Thaís, ou no Akasha Motolândia, que procura por essa imagem, que nessa imagem tem embaixo uma descrição mais ou menos do que é, e tem o link do Zoom
né, é domingo agora, 19 horas, se eu não me engano, então domingo seria dia 8 de outubro, 19 horas, e aí vocês encontram o link do Zoom para fazer essa aula gratuita, tá? Eu esqueci de trazer o resto das minhas coisas aqui, então, não tem curso agora, não tem nada do peito, né? Então, vamos falar dos capítulos. Apareci, você viu? Saiu a Rei, que a coisa aparece a assombração, assim, atrás de uma imagem sempre tem uma assombração. É o que costuma acontecer, entendeu? Achei ótimo. Saíram todas as imagens, aparece a assombração, assim, vocês já vão acostumando com o susto ao longo desse mês, entendeu, gente? Quando aparece a assombração, assim, ó. Ah, que legal. Vamos conversar, voltar nessa história um pouco, Rosa, porque você tinha comentado assim, sobrou para vocês, meninas, que a gente vai ter que falar sobre isso na próxima live, porque veio na esteira do último curso que você deu. Veio na esteira, foi até uma sugestão, porque o que acontece, né? E vem também, surgiu na esteira do curso e surgiu das coisas que a gente falou nas últimas 2 lives que eu tive por aqui, da questão de como se proteger das magias, né? Da questão de quando você encontra uma consciência não mesmo no mesmo grau de vibração para você, como enfrentar o medo, como enfrentar isso, e como aí a gente brinca, né? Que é como enfrentar os demônios, os capirotos que surgem, né? E aí eu estava dando o último curso de magia que eu dei. As pessoas perguntaram, a gente vai encontrar, a gente vai fazer esse trabalho, nós temos ferramenta, e quando eu der de cara a cara com ele, o que eu faço? Eu falei, corre, né? Para não falar correr, que não é o caso, é a gente falar assim, primeiro, como eu identifico o que é, porque às vezes as pessoas falam, poxa, pode falar. Sabe que isso me lembra a sua recomendação, Rosa? O Morpheus no Matrix, quando fala assim, o que você faz quando você encontra o agente? Ele corre. Corre, é isso! E aí, só que teve uma situação em que não dava para correr, e a resposta dele foi, espero que eu esteja errado. Porque é engraçado que você encontra, e assim, a sensação que a gente tem, a maior parte das pessoas, até pela cultura cristã que a gente tem, que os capirotos são feios e chifrudo. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Não. Já encontrei outras consciências, algumas outras coisas fora, que aí eu estava pensando em dividir aqui os demônios, as consciências, que são os humanos, os encarnados, e as outras consciências que não são lá que não vibram em altas frequências, né? Para ficar mais bonito, para falar assim. Demônio é mais fácil. Já me deu aquele ui. Não, tem, Thaís. Por incrível que pareça, tem os demônios encarnados. Não, medinho, não, pensa. Tem uns que você olha assim, que você fala, olha, aqui tem assim, tem uns com cara de cafajeste que você fala, interessante esse. Eles não necessariamente são fétidos, podres, com aquelas coisa horrível, e sabe, com os olhos vermelhos e chifres e nada disso. Não necessariamente. A gente precisa tirar esse estigma que os encontros com os demônios, com os capirotos. Claro, tem desses também? Tem. Inclusive, tem uma história que eu vou contar depois, que é engraçada, que para mim eu dou risada dela até hoje, né, em relação a isso. Mas, então, voltando. Rosa, dentro da linha que você está falando, o que me lembrou é a história dos vampiros, né? Porque os vampiros, em geral, são super sedutores e não sei lá. Na história original, estou falando independente dos... Mas, na verdade, que eu lembrei do de verdade, tá? Na entrevista com Jean-Charles Maillan, Rosa, não sei se você ficou sabendo disso, ele fala que quando ele era jovem, teve um dia, ele estava lá num bar, de verdade, isso não foi projeção, não foi sonho, não foi imaginação, ele estava num bar, tá? E aí tinha uma mulher linda, maravilhosa do lado dele, mas ele falou que ela tinha a cara da Mortícia, da família Addams. Sim, tá? Linda. Só que aí, assim, ela estava, tipo, do lado dele, eles estavam virados pro bar, no balcão do bar. Sim. E atrás do barman tinha um espelho. Aí ele falou assim, no espelho ele via ele mesmo, ele via todas as outras pessoas, não via o reflexo dela. Aí ele falou que assim, ele deu um jeitinho assim de botar o dedinho assim pro lado, quer dizer, vai que eu tô viajando na maionese, né? Sim. Aí encostou nela, no que ele encostou nela, ela olhou para ele,
Para vocês verem, é muito engraçado ouvir essas histórias e até contar disso. E antes de eu começar a falar e desembestar, e vocês também, deixar uma coisa bem clara. Gente, não, isso que eu vou contar é muito empírico, que eu vou relatar e dividir com vocês, são muito as minhas experiências, são as coisas que eu venho vivendo ao longo desses anos. Então, assim, vocês podem ter experiências diferentes, podem ter visto coisas diferentes, não é acreditar, confiar, não é, porque fulano escreveu no livro tal coisa e não tem nada a ver com o que você está falando. Sim, não é uma coisa que eu sou dona da verdade, é assim mesmo, está catalogado. Mas eu vou dividir com vocês e compartilhar as coisas que eu vivi e que foram de verdade, que fazem sentido. E ao longo desse tempo todo, algumas se repetiram tantas vezes que aquilo para mim eu considero como uma questão concreta. Não está escrito, eu não li, mas assim, eu vivi isso. E pessoas podem ter motivos e reações e questões diferentes em relação a esse encontro, a esse trabalho da magia para fazer essa limpeza, essa energização, como eu lido com a magia para fazer esse contato com essas consciências, sejam elas encarnadas, humanas ou não, porque tem a parte dos desdobramentos que é feito fora dessa consciência corpórea e fora dessa consciência humana que a gente tem, que é um pouco diferente, que aí, assim, as aparências são outras, mas não são essas demonizadas que a gente tem visto aqui, né? Então, é muito engraçado. Então, surgiu essa história de trazer isso aqui, por conta de como eu, com magia, como eu lido, quando eu dou com essa consciência, o que eu faço, como eu encaro eles, né? E se eu estou sabendo, como eu os reconheço, como eu encaro e o que eu faço acima de tudo, que aquela coisa ocorre, eu enfrento, não tem muito jeito. E também aproveitando que surgiu uma história no canal de vocês, que eu até li, você falou também. Nós estamos no mês de Halloween, né? E aí gera todo final do mês, aquela coisa, e gera todo esse preparo. Será que os escuros vão atacar? Quais que são todas as teorias constipatórias? E que é, de novo, aquilo que a gente fala, que é do medo, né? Porque eles não vão esperar uma data especial. Dá muito pano para manga. Esperar é só no dia do Halloween que eu vou atacar. É também muito óbvio, gente, né? Não, né? É muito óbvio, assim, que todo mundo está esperando esse tipo de coisa naquele dia. E, em geral, assim, não significa que eles não usem as mesmas datas que a gente usa para fazer meditações globais e para, né, mudar linhas temporais e fazer coisas positivas. Portal é portal, né? Eles usam também para gerar os resultados que eles querem. Então, eles podem usar as mesmas datas, mas não fica achando que é só nessas datas que eles vão fazer as tretosa, né? Sim, ela é feita todo dia. Deu uma brecha, pronto. Eles são muito de oportunidade, sabe? De aproveitar as oportunidades, porque eles estão atentos o tempo inteiro e aquilo reforçando. Se tem uma coisa aqui, independente de qualquer coisa, eu falo nos meus cursos, eu já falei aqui, o que eu admiro, tudo bem que é a disciplina e o foco que eles têm. Sim. Porque então não para onde eles direcionam é outra história, mas é inegável, não tem como não reconhecer a disciplina e o foco. Que para ser ruim, você tem que ser muito bom. É verdade. E eles são, em geral, né? Milton falando que do jeito que a coisa tá todo mês parece... Sim, todo dia, Milton. Não diria todo mês, mas assim, desde agosto, a coisa não tá fácil, não. Sim, lembra? Mas assim, já era meio que esperado que lá no começo do ano a gente falou que esse ano ia ser, muitas sombras iam vir às tona, né? E as pessoas, como que vai ser, e não sei o quê. Não, e como que, achando que ia acontecer cataclismas, hecatombes e não sei o quê. Não, gente, é esse tipo de energia que a gente está percebendo, essas perturbações, é isso que está vindo a sombra. A sombra não, que está vindo a luz. Então, é até interessante falar isso. E assim, não terminou, tá? Não fala assim, acabou 31 de dezembro, acabou, ufa. Não é bem assim. Vai esperando isso, vai esperando. Não é bem assim, né? Então,
É legal ouvir. Então, o que acontece? Vai contando com isso, né? Vai contando que 31 de dezembro acabou. É a mesma história que só acontece no Halloween, que 31 de dezembro acaba tudo e 1º de janeiro é tudo diferente. Não, não é. Então, voltando, os primeiros contatos que eu tive com os capirotos do trabalho da magia, né? Primeiro, que é uma coisa tranquila, e até quem já fez magia comigo, você sabe, a gente não lida com eles direto, a gente não vai fazer um trabalho de magia, ou equilibrar, ou anular, ou não é desmanchar, é uma coisa muito parece muito o termo usado pela Umbanda, né? Desmanchar trabalhos, né? Na verdade, é quando você faz o equilíbrio, quando você anula no sentido de igualdade, de deixar fora de ação, né? Você usa muito a questão da energia e da vibração. E você não vai para o front. Não é você que vai atacar, você não tem um desdobramento, você não vai fazer uma projeção astral, você não vai se armar no sentido de, poxa, eu vou aqui pegar todas as mandalas, os símbolos, eu não vou para o front de guerra. Você envia, você abre o portal e você equilibra as energias. Quem é mais sensível, e não é todo mundo que tem esse tipo de sentidos, que é o sentido de ver, de olhar, de conversar, que não é todo mundo, pode até ter algum vislumbre da energia ou de como aquela energia se manifesta do lado de lá, mas você emite energia também e frequências e vibrações que se anulam através dos símbolos, dos signos que você usa. Então, você não vai para um confronto direto através do trabalho da magia. Você intui, você sabe o que você está combatendo, mas você não vai vê-los necessariamente. Você não vai se Graças a Deus, né? Você não vai se deslocar como o Matrix, como o Neo. Você não vai o portal, estar todo vestido das espadas, sabe? Armado de armadura para ir nesse trabalho, não. Você abre o portal, você faz as ordens mágicas, emite a sua vibração, muda, e aí você consegue fazer esse trabalho. Então, através da magia, você não tem o confronto, não é em todas as vezes que você tem um encontro direto que você fala, ai meu Deus, vamos lá, deixa eu encontrar o capiroto que está do lado de lá, entendeu? E não só porque na magia você trabalha com o que está atuando e toda a vibração que está atrás dele, né? Todos os mandantes, até você chegar no ponto zero, você vai descortinando a pirâmide. Então, seria muitos capirotos, né? Então, não é um só. Então, você manda energia e, como eu sempre falo, e eu frisei, e quem já fez curso comigo sabe, você nunca está sozinho. Não é você, não, eu sou o bom, eu vou lá e eu vou sozinho lidar com todo esse exército da consciência negativa. Não, não é assim que funciona. Então, isso já equilibra muito na questão de, poxa, de como eu vou lidar com isso. Isso já diminui o principal fator que abre o nosso campo de energia, que é o medo. Que é aquilo que eu falei da outra vez, que eu tenho frisado aqui. Um dos principais campos que abrem o nosso campo vibratório, uma das principais emoções que abre o campo vibratório para a entrada de qualquer emoção ou vibração negativa é o medo. Eu cala a boca, Thaís, pode falar. Você está falando disso, Rosa, é interessante, porque assim, eu não gostava muito de filme de terror, tá? Mas ultimamente eu tenho feito um esforço maior ainda para não assistir coisas que me deem medo. Ainda que eu saiba assim, é só filme, é só história, não sei o quê, porque isso afeta a nossa vibração, né? E se você está vibrando no medo, com o trabalho que a gente faz, não é uma boa ideia. Então eu tomo muito cuidado para não entrar no medo, mesmo quando assim, parece só um filme ou qualquer coisa do gênero. Né? Sim, eu vou falar uma coisa que parece ridículo, mas é verdade. Eu não assisto filme de terror, porque eu tenho medo de filme de terror, das produções, essas coisas. É engraçado, você vai falar, mas você tem medo disso e não tem medo de ir para as outras coisas. Não, porque das outras coisas eu domino.
Eu estou na frente, eu tenho. É como se eu estivesse não no controle, mas é como se eu estivesse no controle da minha ação. Eu não tenho outro me assustando, eu vou assustar. É diferente. Eu vejo a Rosa lá no astral jogando bomba ufa, assim. Mais ou menos, mais ou menos. E roendo as unhas na sala do cinema. Mais ou menos isso. Parece paradoxal, mas é de verdade. Mas não é que eu não roo as unhas, porque eu não vou. É aquele tipo de coisa. Para assistir o Iluminado, eu tive que assistir um filme super clássico desse coisa, e ele é mais suspense do que terror mesmo. Eu tive que assistir de dia, parar, dar uma voltinha. Eu tive que assistir em capítulos, porque eu não aguentei a atenção de assistir o Iluminado, né? Eu falo assim, gente, né? Sem noção um negócio desse. O último que eu lembro que eu assisti até o fim foi A Hora do Vampiro. E, ó, isso da década de 80. Esses de sangue, Jason e não sei o que, sexta-feira, eu acho violência gratuita e não vejo graça. Isso para mim não é terror. É violência gratuita e não me acrescenta em nada. Na verdade, o suspense, no meu ponto de vista, é muito pior do que o terror. Porque o terror está lá escancarado, a gente já sabe que é aquilo mesmo, mas no suspense parece que a gente nunca sabe o que pode vir. Então, é a sensação do frio na barriga e a sensação de desproteção que traz essa coisa, né, de ficar com medo, que é justamente o que a gente não quer lá do outro lado, né? Sim, que é justamente essa coisa de você não estar segura, de você não estar, não é na zona de conforto, é falar, não, pode assustar aqui uma outra coisa, mas eu estou preparado para o que vai acontecer. E o suspense, não, e cinema ele cria toda essa atmosfera para isso mesmo, né? Então, é engraçado que na magia, então, é tranquilo, porque os trabalhos de magia, você não tem esses confrontos, esses encontros assustadores. Você tem um trabalho com energia, você sente a energia, você percebe se aquela frequência é densa, se aquilo é baixa, mas aquilo não tem uma forma, aquilo não tem uma cara assim demoníaca, né? Então é mais tranquilo, porque você reconhece. Uma outra coisa que aconteceu também bastante, que me treinou ao longo desses anos todos, foi que numa época da minha vida, eu era médium de um centro de umbanda, de vários, eu frequentava, eu era umbandista, eu frequentava e aí eu era médium do corpo de trabalhadores das casas, né? E uma das minhas funções era ser médium de transporte. Diferente do centro espírita, quem frequenta a federação, que faz os trabalhos de obsessão, que é aquele grupo de pessoas que se entra, que não tem uma incorporação daquele espírito, que é mais a conversa, e que depois eles levam eles para uma salinha e tem toda uma conversa ali, uma comunicação não violenta. Dentro não, a conversa que gera depois é uma comunicação não violenta com aquela entidade, com aquela consciência, né? Vamos dizer assim, que geralmente são espíritos humanos, são obsessores, vamos chamar do jeito que for. E aí é uma coisa. Na Umbanda, não. Na Umbanda, a coisa costuma ser um pouquinho diferente. Ela já é mais você tem médios que fazem essa incorporação, que absorvem, que assim, incorporam no sentido que trazem para dentro deles e que se conectam, na verdade eu vou falar que se conectam com essa energia, com essa consciência e que dão voz a ela. E aí tem toda a negociação ou não, como que vai ficar, se eu vou, não vou, se eu tô com raiva, o que fez, o que pegou, fulano, beltrano, aquela coisa toda. E eu tinha essa facilidade, uma das funções era ser essa receptora dessa outra consciência, geralmente eram espíritos humanos encarnados, que estava nos trelelê ou brigando, ou obsediando, ou infernizando, seja o que for, o consulente que ia lá. Então, o que acontece? Nessa absorção, e eu sempre fui médium consciente, então, nessa aproximação de deixar essa outra consciência, de dar voz, né? De dar corpo e dar voz a essa consciência, você, de uma certa forma, não, você, como ele entrava muito no seu campo de energia, você conseguia entender o que essa consciência, ele sentia de fato.
Então, diferente de. Tinha toda a carga de maldade, tinha toda a carga de raiva, tinha toda aquela carga de prejudicar o mandante, o ser escravo de outras consciências, seja o que for, mas acima de tudo, isso foram tantos anos, você vai aprendendo a entender o que é de fato aquela consciência. E como a maior parte deles eram consciências humanas, você chega à conclusão que ele é igual a você. E aí, isso também te tira o medo, porque você entende por que ele está ali, se foi um trabalho de escravização, quais são as raivas, quais são as emoções dominantes, até que ponto ele deixa se levar pelas coisas viscerais ou não. Mas, no fundo, você entende porque você preserva a sua energia. Eu aprendi, tá? Ao longo de tantas passar aí, não sei o quê, você aprende a preservar a sua energia e reconhecer o que é seu e o que não é. E como aquilo se aproxima tanto de você, não e como eu sempre falei, a comunicação em outras consciências, a comunicação fora desse corpo físico nosso, ela é muito mais pela vibração, pelo chakra cardíaco, pelo sentir. Não é nem pelo tanto que eu penso, é pelo que sentir. Então, quando você identifica o que é você e vem um outro sentimento que não é seu e é um sentir diferente, você fala, poxa, não é, você entende que aquela outra energia, que aquele outro ser, ele só está em uma outra vibração e frequência, mas ele é igual a você. E se ele é igual a você, para que você vai ter medo? Para que ele vai te assustar tanto? Se vai Mas ter eu tenho medo mesmo assim, quer dizer, tinha, né? Eu aprendi. Não, a teoria eu captei-me, mas a prática, eu vou te confessar que eu precisei de um bom tempo. E para quem não sabe, gente, assim, na verdade foi a Rosa que me ajudou a lidar com várias dessas coisas. Lembra, Rosa, que você falou assim, moça, você vai aí assim, com esse coraçãozinho brilhando, andando na floresta sozinha. Não, essas coisas você vai armada. E eu assim, oi? Né? Não basta um escudinho de luz. Sabe aquele negócio, né, da gente ficar achando assim, não, eu tenho que ficar na luz, eu tenho. Nossa, já tomei cada porrada. Claro. E não vou falar que nessas histórias para aprender isso, para compartilhar, que eu também não levei. Aí vai falar, poxa, mas se você se abre para entrar por uma outra energia, aquilo não te derruba, aquilo não te deixa mal, você não pega aquilo. Vou confessar, algumas vezes sim. Mas aí é aquela coisa de aprender a se reconhecer o que é o meu e o que é do outro. E quer queira, quer não, o outro, gente, é igualzinho a nós. Ele pode estar numa outra frequência. Então, isso, para quando você tem esses trabalhos, e geralmente a magia, porque mandou coisa ruim para mim e não sei das quantas, aquilo é energia, mas os espíritos, os obsessores mesmo, claro, não é tão fácil assim, tem os que são mais arraigados, aí cabe toda a teimosia, a obstinação, cabe todo o véu da ilusão de como que ele está querendo chegar àquilo, de como de como é difícil. E aí eu lembro muito de uma coisa que você fala no seu curso, que vocês já comentaram aqui, que é você fazer o caminho para a luz através da sombra. Isso tem uma história por trás, né, Rosa? Posso contar a história de como é que a gente foi? Porque assim, então, eu estava nessa pegada, gente, de gratiluz, eu só sou luz e não sei o que lá. Aí quando a gente fica muito de um lado sem equilibrar com o outro, o que acontece também é que eu estava tomando muita porrada da vida, porque eu entendia que o meu papel era, eu sou luz, né? E ficava lá tudo, então assim, tudo eu perdoava, tudo eu permitia, e falava, não, porque vou perdoar e vou conseguir lidar com isso, e não sei o que lá, em vez de criar barreiras saudáveis, né? E aí, numa certa altura, a gente estava, eu e a Rosa estava fazendo um trabalho terapêutico, mas a gente estava fazendo com a gente mais uma terceira pessoa que a gente conhece. E aí, assim, primeiro vai a Rosa, né? Aí a Rosa, aí tem aquele encontro lindo, maravilhoso, com a equipe de Mãe Maria. Para vocês imaginarem, a Rosa estava chorando, tá? Era tanta energia que a Rosa estava chorando. Ela estava, na verdade, projetada, e de repente ela, por que meu corpo físico está chorando? O que está acontecendo? E aí eu voltei. Né? Aí você volta e a gente, ai, que lindo! Aí, lindo, maravilhoso. Aí lá vou eu, né? Aí a hora que vou eu, encontro Cabrodinha.
Com a Brodinha, super nossa amiga. Brodinha, ama a Brodinha. A Brodinha é a minha versão sombra, é a minha versão louca, psicopata, maga negra. Que ela não precisa estar nem brava para mandar matar a gente, ela só precisa estar meio de mau humor ou entediada. Não, mas é função dela matar, lembra? Era que ela falava, gente, matar é a minha função. E tipo assim, e sem julgamento, né? E é interessante que é sem culpa e sem. Além de ser sem medo, é amoral, exatamente. Assim, não tinha nenhum julgamento de valor, era tipo. Né? E é interessante isso, acessar na gente esse ponto em que assim você se defende e não se sente culpado por ter se defendido, né? Não sente que você tem que ficar perdoando todo mundo, inclusive a pessoa que está me sacaneando direto, ou alguém que está te agredindo continuamente. Você não se põe mais naquele lugarzinho, né? Você passa. E aí eu ganhei as chinelas, né? Que eu uso. Sim, mas aí tem que lembrar uma coisa que eu vou falar. Ela precisou dar uma domesticadazinha na Brodinha, porque ela estava exagerando também. Louca. A Brodinha queria matar todo mundo. Eu não gostei, mata. Simples assim. Não gostei. E aí tinha que ficar falando, Brodinha, não vamos matar ninguém, né? Mas, por outro lado, foi interessante, assim, porque para mim foi chocante no começo ter que lidar com a minha sombra, e eu precisei de um bom tempo para fazer as pazes com essa sombra. Então, hoje, quando eu tenho que transitar por ambientes que são muito densos, eu uso a Brodinha como se fosse um personagem, como se fosse uma fantasia que eu estou vestindo, e a hora que eu viro a Brodinha eu consigo transitar por espaços não físicos, às vezes até físico, tá? Porque assim, se eu vestir, vamos supor assim, que eu estou achando, putz, tá com cara de que eu vou ser assaltada, se eu vestir a Brodinha, nossa, os assaltantes saem morrendo de medo de mim, sai correndo. Porque ele tá, assim, porque tá escrito lá assim. Ela é louca. E, na verdade, a Brodinha, ela meio que te avisa, ó, fica esperta que você vai ser assaltada. Né? Ela te dá essa clareza, essa esperteza. É uma proteção também. E ela tem umas tiradas que às vezes só me resta rir depois, porque na hora eu tô vestindo a Brodinha, eu me sinto dessa forma, eu falo essas coisas que dentro do contexto são adequadas, mas depois eu olho e falo, cara, a mulher é muito louca. Então, coisas que já me aconteceram, Rosa, de eu estar assim, naquela região escura, bem escura, tá? Sim. Numa situação de embate, e aí vem alguém tentar assustar. A resposta que eu dei vestindo a Brodinha foi, querido, você não está entendendo? A coisa mais assustadora da noite sou eu. E depois eu olhei e falei, de onde a Brodinha tira essas coisas loucas, Brodinha? E funcionou, tá? Porque o fulano saiu. Porque é de uma absoluta confiança. É muito interessante isso. Ela é louca com confiança. É de uma segurança. Porque não existe outra coisa. Ela não conhece outra coisa a não ser isso. Apesar dela ter sido meio domesticada, ela não gostou muito. Eu lembro bem do começo, que era um embate terrível. Ela me chamava de ser insignificante, você lembra? Aí eu fico vendo, esse talvez tenha sido o maior demônio que você enfrentou. Muito pior do que todos esses capirotos que a gente fica, que são construídos. Né? Mas, na verdade, assim, não foi de quem eu mais tive medo, tá? De quem eu mais tive medo foi do meu dragão pessoal. Desse eu saí correndo mesmo. Eu saí correndo mesmo, tá? Até que eu me liguei, eu falei, isso não vai se resolver dessa forma, né? E aí eu percebi que eu tinha que lidar com isso de uma outra forma e fiz as pazes com o dragão também. Mas é mó barato quando eu chego nos lugares com o dragão também. Imagina eu Brodinha com o dragão. Aí é diversão. Aí não, aí esquece, aí você deixa os dois, eu vou para casa, né? Aquele tipo de coisa, eu posso voltar que não tem muito justificativa. Os dragões pessoais são assustadores. Exatamente. Quando eles vêm para proteger, eles surgem aqui assim atrás de você. Não parece a história de Avatar? Porque você lembra que assim, o cara, quando ele foi descobrir, não era um dragão, mas era algo que parecia um dragão. Sim. Que ele falava, você vai descobrir qual é o seu, porque ele vai tentar te matar. Sim. E aí você descobre qual que é o seu, né? Deixa eu só avisar aqui, porque tem muita gente falando assim, que lindo, a gente está na mesma sala. A gente está com o mesmo fundo de tela porque a gente resolveu brincar, tá? Então, estamos na mesma... Tá, capiroto? Estamos na mesma sala.
Sabe aquela coisa de imagem holográfica para enganar os outros? É para ele não saber onde que nós estamos, afinal, tem uns desenhos assim, umas coisas meio assim, de para ver, para vocês descobrirem onde. Acha o Wally, né? Mas aí os Wally estão diferentes, aqui é para enganar, foi brincadeira mesmo, né? Aquela coisa para começar, mas ficou legal, tá chamando a atenção. A gente já fala assim, não, mas o que é complicado é que assim, estamos na mesma sala, mas a gente está na mesma posição, na mesma sala, e não cola, né? A gente estava de ângulos ligeiramente diferentes, aí a gente zoava com a cabeça de todo mundo. Se eu tivesse, tipo, sentada no sofá, você no piano e ele na frente da lareira, aí pronto, aí ferrou, porque aí sim a gente está... Isso, Vitor. Sim, pianista, muito. Exatamente, estou mais para datilógrafa do que para pianista, né? Mas tudo bem. E aí, voltando, né? Aí nessa questão dos desdobramentos dentro da Umbanda, aprendi muito isso, e aí depois com a magia era diferente porque você não encontrava com eles, você não encontra com eles diretamente. Você muda a frequência do lugar, e aí quem está naquela faixa de frequência é atingido, é absorvido, vou usar um termo mais bonito, é impactado. Então, você não importa a aparência que eles tenham ou que aquela vibração tenha, porque isso também é muito fruto do que você imagina que seja aquela aparência, do que você tem como arquétipo, como memória do que são os seus próprios demônios, do que é a cara do demônio, né? E muito claro vem do que a gente que foi vendido para a gente através do cristianismo, dos deuses pagãos e tudo mais. Aí tem a outra parte que é interessante, que aí sim que é o encontro com os demônios também, mas que são em outras consciências e formas de desdobramento, que veio muito depois desse período que eu era médio da Umbanda, que eu parei de frequentar, amo, acho bacana, mas hoje em dia não professo mais não frequento e não processo mais, mas respeito muito, tenho muita formação, tenho muito respeito pelo que eu aprendi lá, mas hoje em dia a vida guinou de uma certa forma que eu não vou em lugar nenhum como religião mais, né? Mantenho a minha espiritualidade, mas não pratico nenhuma religião. Inclusive a Umbanda, mas os ensinamentos que eu tive lá foram muito grandes, e toda a magia, e todo o respeito e tudo mais. Aí começou a fase dos desdobramentos, de encontrar outras consciências, de encontrar extraterrestres, de lidar com consciências que são fora de nós. E ok, ia indo, e aí fazendo nesse trabalho de magia, através de ser recrutada dos desdobramentos, de ser recrutada para ajudar, identificar e anular e equilibrar trabalhos de magia que eram feitos com objetos com ideias que são terrestres, né? Que são dos humanos, em outras consciências que não têm aquilo, que, como sempre eu falo, é um trabalho em conjunto. Ninguém sabe tudo. Em outras consciências, a luz, ela trabalha em equipe. E é normal e ok, e é muito mais forte. Então, como eles não têm para eles é mais difícil, e algumas coisas é mais difícil transitar entre as várias faixas vibracionais. E para mim, por vários motivos, até como diz a Thais mesmo, por conjunções astrológicas de onde eu já vim, eu consigo descer e subir com uma certa facilidade, sem me prender a nada e voltar para onde eu tenho que aqui para essa consciência encarnada. Então, usava aí os objetos de magia, essa coisa de usar os elementos, de você associar elementos para gerar uma determinada vibração e para anular isso ter que ser uma força igual. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos de desdobramento, e muito curiosa, e assim, vamos fazer o desdobramento, até me leva, sabe? Aquela coisa assim de querer ir. Então, você começa a aprender e encontrar com outras consciências. E aí, sim, essas consciências têm formas. E não são, tem umas lindas, claro, mas tem umas coisas que você olha e você fala, Jesus, eu não acho mais bonito, mas esse padrão de ser bonito ou bom ou não, também é muito pessoal. Porque tem gente que acha, tem os reptilianos que são maravilhosos, mesmo eles sendo os cães chupando manga,
Mas Você nem olha as todos, né? aparências. Hã? Nem todos. E a gente tem que saber diferenciar também, porque às vezes você encontra seres que têm aparência que a gente diria muito feio ou muito assustador, mas não é ruim, né? Não, não é. É aí que você tem que entender. Por isso que é legal falar, como não tem a aparência, o que liga muito nessas consciências é o campo de energia que tem em volta, é a vibração, que aí você sente se é positiva, não é positiva ou negativa. Você sente se o campo é um campo mais elevado ou um campo mais denso. E aí você consegue identificar só por aquela proximidade, pela aproximação, se aquilo vai dar ruim ou se vai dar bom. Se aquela energia que está se aproximando de você, aquela consciência, que vibração que aquilo traz. Rosa, Fala. a gente tem várias perguntas aqui marcadas. Você quer ir concluindo a parte que você está falando? Porque eu queria trazer algumas dessas perguntas. Deixa eu só concluir rapidinho isso, e aí a gente já faz as perguntas, né? E aí depois eu conto. Então, só para falar que nesse outro desdobramento, as aparências também dos demônios, esse encontro, é só para frisar isso, né? Que essa questão dessa vibração. Desculpa. O Aleph ele já chegou já sacaneando, falando, pois é, tem mulher que rejeita os homens por ser muito feio, acha que o cara é uma doença, mas o coitado não é ruim. Esse Aleph é ótimo. Então, realmente tem gente que os vampiros são lindos, Aleph, e é só curva de rio, né? Não adianta muita coisa. Então, muito é dessa vibração para você identificar. Então, encontrar feio, encontrar os demônios, encontrar ferocidade, mesmo em desdobramentos. Primeiro, você nunca está sozinho, já começa por aí, o que já não dá medo. Porque você fala assim, você só vai até onde é possível. A parte mais hard do negócio, se você não tem condições de ajudar ou se não é o seu métier, ninguém vai te expor a isso. Então, isso também gera segurança, porque gera uma confiança dos desdobramentos de onde que você está. E aí é muito interessante, porque aí e você tem a sua confiança de você falar, eu não vou extrapolar daqui, porque daqui para lá eu ainda não sei. Não significa que eu não vá aprender, mas o meu limite hoje é até aqui. Então, isso também minimiza o medo de você encontrar os seus demônios. E como você tem esse apoio, é aquilo que eu sempre falo: eu não dou conta, mas alguém do meu lado, ou eu conheço alguém que dá, então eu peço ajuda. E aí vai. É a regra número 1, né? Pede ajuda. Inclusive porque os seres de dimensões superiores, eles não podem infringir o nosso livre-arbítrio e ajudar sem que a gente peça, né? Sim. A regra número 1 é pede ajuda correndo! Sim, pede ajuda, exatamente. Então, é só pedir. A ajuda vem. Gente, quando você pede ajuda, a ajuda vem instantaneamente. E te tira daquilo. E tem uma outra coisa, pode ser louco, e assim, eu vou brincar. Você não morre em desdobramento. Não precisa ter medo. Você não morre em Você desdobramento. volta, né? Você volta. Você volta, exatamente. Então, vai ter medo por quê? Se você não morre. O máximo que pode acontecer é, eu não dou conta, meia volta, vou ver, quando eu tiver mais forte, eu volto. Não precisa ir para o enfrentamento se você não dá conta, ou pede ajuda. E isso diminui bastante essa carga do eu dou conta, eu tenho medo e não sei o que. Isso eu usei bastante. Que aquela coisa é maior do que eu, não dou conta. Só a última, antes de responder essa coisa do ser maior do que eu. Nesses desdobramentos, quando eu começava, eu não conhecia nada de nome, eu não sabia de outras consciências, eu não tinha o conhecimento teórico de saber, esse é arturiano, esse é siriano, esse é pleiriano, esse é Nibilu, esse é Arconte. Eu não sabia de nada disso, eu só ia. Você acha, você baixa aquele azul, aquele amarelo. Amarelo, verdinho, os homens lápis, você sabe? Não tinha essa. Eu vim de Betelgeuse, eu vim não sei de onde, eu vim do outro lado do gás. Amigo, não faz diferença nenhuma de onde você veio. O que nós temos que fazer? É isso, ponto. Sabe? Vamos fazer. Aí aí eu comecei a falar, não é possível, né? Eu sou muito crua nesse assunto, deixa eu começar a aprender um pouco, né? Aí eu comecei a ler.
Aí não sabe se Deus por onde saiu, e aí até você estava no meio, saiu a história dos arcontes, né? E aí o povo, não, porque os arcontes, porque eles vão vir, vão destruir a terra, e vão vir junto com o meteoro, aquelas coisas todas, aquelas histórias, né? E eu apavorada, e assim, a descrição deles, de toda aquela coisa densa, pesada, do tamanho deles, o quanto eles eram ruins, o quanto eles estão há mil anos já infernizando a humanidade para destruir todo mundo, que ele escraviza, que desenergiza, que não sei. Eu fiquei apavorada. Eu falei assim, gente, eu não quero encontrar um desses nunca, e que não sei o que, nananana. Aí estava bem eu conversando com a Thaís, falando dos arcontes, a Thaís pega e me manda uma imagem, uma coisa assim, de quem eram, dos tamanhos, né? A imagem amedrontadora. Aí, gente, na hora que eu vi, eu caí na gargalhada, porque eu falei assim, não é possível. Que esses são os arcontes, né? Aí a Thaís me perguntou por quê. Eu falei, eu tô cansada de encontrar com eles. Sabe, aquele tipo assim, de coisa, esse desdobramento. Como é que é? Exatamente, mas são esses. Tipo assim, sabe, parecia os brodinhos, amiguinho, enquanto com eles, cada desdobramento que eu vou, é com eles que a gente faz. E assim, toda essa carga emocional. Aí eu ri, aí eu falo, tudo bem, são assustadores, eu não estou desmerecendo, gente, em nenhum momento o poder e a força deles, não é isso. Mas assim, essa carga emocional de medo, que quando você via, assim, quando a descrição é igual filme de terror, de suspense, né? Fiquei apavorada. Falei, Rosa. A propaganda é alma do negócio. Pois é! Entendeu? Metade do medo que eles já projetam já está com metade do serviço feito. Sim, é bem isso. E aí eu lembrei da história daquele sapinho surdo que vai subindo as coisas, e o povo vai falando e vai ficando, não, mas se ele apavorar, tá? Então foi muito engraçado isso. Então, nesses desdobramentos, essa questão de enfrentar, acima de tudo, do que eu tenho medo. E foi o que a Anne falou. E não ceder ao marketing, eles têm um marketing bom. Nesse ponto, eles têm um marketing muito bom. A gente não pode esquecer, nunca, né, de que a gente vive no mundo deles, né? A nossa vida aqui acordado é o mundo que eles prepararam. Então, o marketing é todo deles. O nosso dia a dia é com base no marketing deles. Né? E funciona. E funciona, óbvio que funciona. Inclusive, tudo que os descreves dessa forma, assim, bem portentosa, também é patrocínio, óbvio. Né? Sim. E aí, falar desses demônios, falar disso é legal. Agora vamos responder as perguntas, ver o que tem. Vocês querem aqui, comentar alguma coisa, ver o que você anotou aí. Um relato que eu achei divertidíssimo da Márcia, falando, quando era adolescente, no momento de raiva, um gato preto de olhos apareceu no corredor dos quartos para a sala e pulou na estante e vinha para o meu lado. Acendi a luz e a criatura sumiu. Halloween, isso daí é sexta-feira 13, gente. Foi sensacional. Por falar nisso, em outubro agora vai ter sexta-feira 13, né? Tem? Tem. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é sexta-feira 13. Bom, dia de gato preto, adorei. Eu tô achando ótimo essa sexta-feira 13, porque é feriadão, eu não tô nem me dando conta que ele é sexta-feira 13. Não, mas a gente tem que assustar um pouquinho. Vamos fazer o nosso marketing, gente. Que esse povo precisa ouvir, precisa ter medo, acostumar para a gente enfrentar os demônios deles, entendeu? Tem que fazer o nosso marketing também. Vamos aproveitar. Sabe o que vai acontecer comigo esse ano que eu tô dando risada, gente? Porque aqui eles comemoram um dia de ação de graças, né? Então, o Douglas a gente estava combinando, ele estava me convidando lá, a família dele, eles super me acolheram aqui, a esposa, os filhos, assim, são uns queridos. Então, faremos... Eu perguntei para ele, eu falei, qual é o procedimento? Nunca me aconteceu de comemorar o dia de ação de graças. Explica aí, coleguinha. A minha parte é levar um cheesecake, porque ele sabe que se depender de eu cozinhar qualquer coisa, vai passar fome todo mundo. Então eu vou comprar pronto um cheesecake coreano que tem aqui perto, bem gostoso, lindo, lindo, lindo. Essa é a minha parte. Mas voltando no Halloween, várias histórias muito interessantes. A Luísa contando, em um bar, tirei uma foto onde um ser parecido com o africano, daqueles que pintam o rosto com faixas brancas, saiu nela, mas não estava realmente... Amei, Luísa! Você tem a foto ainda? Manda pra gente. Né? Pra gente ir perdendo... e eu sou o Fábio Raimundo falando, poderia ser um Halloween das bruxas do bem. Mas é
é das bruxas do bem também, não é só... Quer falar um pouco do Halloween, Rosa? Não, nem precisa. O Halloween precisa de um dia só para a gente falar e toda a história Fica para a das próxima, bruxas. então. Fica para a Tá. próxima. Se a gente misturar Halloween com capiroto, vai dar uma coisa. A gente fala Halloween depois de um outro dia, fala de uma outra Hoje é coisa, capiroto. vai ser meio ruim. A Angélica contando aqui que há muitos anos fui num bar com amigos, não bebi nada alcoólico e quando estávamos levantando para ir embora, levei um empurrão e caí sobre a mesa. Na hora não entendi, hoje ela sabe o que aconteceu. Então eu estou deduzindo aí que, tipo, não tinha ninguém para empurrar ela. Legal isso também, né? Mas o que a gente, muitas vezes a gente fica assustado achando que são coisas negativas, mas nem sempre é, né? Porque às vezes, assim, é livramento, minha gente. Aquilo que parece que foi ruim naquele momento, na verdade, estavam te tirando de algo que podia ser pior ainda, né? Aí eu sou o Fábio Raimundo, de novo, falando assim, ó, quando esse é o seu trabalho, você tem todo uma egrégora, ajuda. O problema é quando dormimos, que caímos no umbral, aí o bicho pega. Quer contar um pouco o que se faz nessa hora, Rosa? Tá, aí que tá. Primeira coisa, é que é difícil, e isso é um pouco de treino, tá? Mas é assim, eu tô no umbral que o bicho pega. Como você dorme, como você está preparado quando você cai no umbral, tá, eu tô lá. Quando você toma consciência disso, e aí primeira coisa fala, opa, eu tô num lugar que não é muito bom, que assim, que não é lá dos mais legais. Então você já se protege no sentido de o próprio fato de você tomar consciência que você está num ambiente que não é lá dos mais agradáveis, é você começar. Primeira coisa, você voltar para você mesmo no sentido, opa, eu preciso me preservar. E claro, nessa hora, quando a gente cai, todos os sentidos, eles meio que se aguçam, né? Aquele tipo de coisa, hoje eu preciso ficar esperto. Então, a primeira coisa é você estender, não, você tentar despertar os sentidos para perceber, você sensibilizar. Você ficar mais sensível no sentido de, opa, eu preciso prestar mais atenção aqui. E uma outra coisa importante, quando a gente cai no umbral, primeiro é observar o terreno. A primeira dica que eu dou é não é se sair no medo, quero voltar. Se você sentir que tem que voltar na hora, porque a sua sensação, a sua sensibilidade, a sua autopercepção, quando você se der conta de que está lá, ou eu volto, ou eu corro ou eu enfrento. E você vai se identificar. Mas se você for enfrentar, decidir, a primeira coisa não é acender a sua luz, é você observar onde eu estou. E não é meio que o que eu brinco, não é uma capa de invisibilidade, mas é usar uma coisa de passar meio despercebido para você observar o terreno. Porque posso dar um exemplo, Rosa? Imagina se você não chegar assim, eu vou jogar a luz. Se você chegar num umbral e você for acender a sua luz, você vai levar porrada. Não é meio assim, imagina que é assim, você saiu do metrô, aí você descobriu que você está na Cracolândia, tá? Você vai mostrar que você é milionário? É isso. Não me parece que você vai tentar passar assim como, eu não sou ninguém. Até você chegar num lugar seguro, né? Sim, e aí até assim, aquela coisa discretamente, você já vai escondendo. Não, é um limite, é ruim fazer isso, mas assim, não precisa. Você já vai escondendo o celular, você já vai puxando a bolsa aqui mais para frente, você já vai rapidinho, você vai se proteger, você vai passar o mais rápido possível naquilo. Você não vai chegar assim, então, gente, você não vai tirar do bolso sua carteira, você não vai atender. Não vai tirar o maço de dinheiro, né? E falar: olha, eu tô cheio dos dinheiro! Exatamente. Não. E o que acontece que a gente se assusta quando a gente está no umbral a gente fala, você chama a luz, que seria o automático. E aí o que acontece? Aí você brilha no farol do escuro. E aí todo mundo vira, é aquele momento que todos os olhos estão em você. Que você vai para o palco, que você vai para o centro do palco. Pois aí fica difícil. Todas as minhas ações, né, em desdobramento, e geralmente são durante o sono, eu estou sempre disfarçada, é muito bizarro. Que eu nunca sou eu sendo eu, e eu tô absolutamente misturada, interpretando o papel como se fosse bem do métier, bem do meio, bem misturadona, e sempre naquela... cuidando para não deixar passar que eu não sou quem eu tô dizendo que eu sou. É muito doido.
E às vezes em que eu fui descoberta, só eu acordava. Ups, deu ruim, tira ela daqui, puxa o fio. Tira ela daqui. E é bem assim, tira ela daqui. Essa é a sensação. E é assim, ó. E aí você acorda, não é automático? É aquilo que eu falei, não dá para morrer nesse lugar. Então, o legal da gente saber é isso, assim, mesmo com relação a essa resposta dessa pergunta, esse comentário do Eu Sou. Porque não é só quando a gente está vinculado a um trabalho, se preparando para um trabalho de natureza espiritual, que a gente tem uma egrégora. A gente sempre tem uma egrégora, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente constrói a nossa egrégora. E por isso que a gente bate tanto na tecla do trabalho interior, porque nesse trabalho que a gente está construindo a egrégora, né? Porque a egrégora é faixa frequencial, com quem você quer se ligar, né? Proteção vai ter na egrégora aqui de baixo, com energia densa, com energia lá em cima, vai ter os iguais, né? Mas com o que você pretende vibrar e trabalhar? O que vai te preparar também, né? Mas a gente nunca está sozinho. Eu tenho aqui algumas perguntas que não necessariamente elas têm resposta, tá? Mas o Paulo, falando aqui, uma noite acordei, de repente não conseguia me mexer e tinha uma enorme sensação que tinha uma energia maléfica ao meu redor. Demorou uns 2 minutos. O que será? Ideias? Pode até ser mesmo uma energia maléfica, mas não necessário. E assim, aquele tipo de coisa. Não é ruim, não é que não exista essas energias. Existem essas densidades, existem essas coisas. Por mais que a gente queira acreditar que não, pela nossa visão tosca, elas têm um propósito. A gente pode até não entender, mas elas têm um propósito. Não significa que a gente não. E todas elas, uma outra coisa só para merecer, não precisa ser a gente, mas todas elas merecem uma ajuda, um encaminhamento, e não importa quanto tempo isso demore. E não necessariamente sejamos nós que tenhamos que ajudar, mas em algum momento aquela consciência, aquela energia vai passar por uma transformação, por uma evolução, e isso depende do histórico de cada consciência, de cada um, do grau de evolução, de vibração e não sei o quê. E não é porque ela é ruim agora que ela vai ser sempre assim. E não significa, e não cabe a nós, e por mais difícil que seja isso, não cabe a nós julgar esse tipo de coisa. Você não precisa ajudar porque a gente não tem condições, porque vai muito contra o que a gente acredita, porque está muito fora da realidade, porque é cruel. Eu concordo, eu entendo. Tem muitas consciências, muitas coisas que eu não consigo ajudar, porque minha raiva não deixa, a minha aversão é tanta, mas isso não significa que ela não precise de ajuda e que ela não mereça. E esse é muito duro. E entender e aceitar isso, você tem que engolir seco, entendeu? E falar assim, se eu pudesse, eu matava a criatura, né? Ou fazia ela sumir, desaparecer. Então, só que não cabe a nós fazer isso. Cabe a nós seguir o nosso caminho para a gente não voltar para isso. E é difícil. E em todas as consciências, sejam elas as encarnadas ou não. Tem essa coisa. E sempre vai ter alguém que ajuda, tá? Sempre vai ter alguém que ajuda. Não importa se é agora ou se depois. Considerando a eternidade, em algum momento nessa linha vai ter alguém que ajuda. Não importa quanto tempo passa isso para a gente. Pode falar, Thaís. Que isso me lembrou também, assim, às vezes a gente assume que tem alguma coisa assustador simplesmente porque o processo para a gente é assustador. E tipicamente nesse momento que você está no lusco-fusco entre acordar e dormir, é comum que as pessoas estejam saindo para uma projeção astral ou voltando de uma projeção astral e sintam esse medo e possam interpretar como alguma coisa ruim que tem aqui em volta, e às vezes interpretar algumas interações com outras consciências, interpretar como sendo ruim, mas às vezes é só uma reação visceral que a gente tem e não necessariamente é algo ruim. Você pegar, por exemplo, o Jean Charles Moyan, o tal do Victor lá que interage com ele, é um reptiliano todo verde com os olhos vermelhos. Provavelmente você vê um negócio daquele, você vai falar assim, mas é o brodinho dele, tá? É um cara que trabalha para a federação e que acompanha ele já em muitas vidas. Então, é difícil a gente saber até que ponto a gente está assustado porque de fato tem algo assustador ou a gente está assustado porque o processo é assustador para a gente, né?
Mas o que eu achei interessante também dessa pergunta é que, assim, em geral, a gente fica muito se perguntando assim, o que será que é, o que será que é, em vez de falar assim, como é que eu saio desse buraco, né? E aí a gente volta naquele ponto assim, o que é, o que não é, depois a gente pensa, a primeira coisa a fazer é pede ajuda, né? Sim. E sem identificar, porque identificar vai fazer diferença. Aí é desse ponto eu sou muito prática. Ali na hora, identificar vai fazer diferença o que é ou não? Não, pede ajuda depois, se precisar, você volta, sabendo o que é. Mas na hora, me tira daqui, é o que a Anne falou, me puxa. E claro, e vai ter aquela vibração ruim, vai dar uma batedeira, você vai ter até uma reação em coisa aquilo, mas ufa, eu estou viva, eu estou acordada, eu posso mudar essa vibração. Aí sim você consegue fazer jogar uma luz, fazer um escudo de proteção e não sei o que, quando você já está nessa sua consciência, que aí funciona. Porque aí você já mudou a vibração. Você não vai acender sua luz no lugar errado. Você se autoprotege e se limpa. Você muda a sua faixa vibratória de novo. Na sequência, eu vou trazer um comentário aqui da Nelisier, que eu acho que vai dentro da mesma linha dessa, que ela está falando que sempre soube quando seria assaltada em ônibus, por exemplo. Ela chegou já a perder um relógio de sol-lua muito na moda nos anos 80. O pior é que eu lembro do relógio, mas deixa para lá. Eu também, mas deixa quieto. Deixa quieto. O que eu estava pensando é assim, nesse caso, que é uma situação concreta, né? O que é mais importante, você saber o nome do assaltante ou você conseguir não ser assaltado, né? Então, assim, não faz diferença o nome do assaltante. O importante é você conseguir escapar do assalto. Do assalto, né? Bem. Mas você já teve uma situação também, Rosa, que você contou que uns Exus vieram te ajudar, né? Sim, foi quando eu sofri um sequestro relâmpago. E, assim, eu estava dirigindo, eu estava voltando para casa, eu tinha passado na padaria para comprar pão e presunto, porque era para fazer lanche no final à noite. Aí eu estava saindo da padaria assim, não era uma rua, coisa tal, não sei o que, eu entrei no carro, entraram 3 pessoas junto comigo, né? 2 atrás, 1 na frente, e foi um show de horror. E estava chovendo, e eu estava dirigindo, foi bem constrangedor. E assim, eles com arma apontada. De droga Sim. E eles estavam com arma apontando para a cabeça, do tipo, vai rodando, começaram a perguntar se eu era advogada, se eu era policial, aquela coisa, dirige. Começaram a ameaçar, inclusive, de fazer. De violência, né? De violência física. E aí eu tive muito medo. Eu tive muito medo. E aí eu tinha decidido, eu estava muito claro, né? Que eu falei assim, tá, essas pessoas não vão encostar um dedo em mim, eu vou bater o carro no poste, eu vou enfiar o carro do poste, eu vou morrer, mas vai morrer nós 4. Porque era assim de noite, eu falei assim, eu tinha decidido, e quando eu decidi aquilo, assim, muito me tranquilizou, aí assim, eu acalmei, eu parei de tremer as pernas, eu parei de querer chorar, eu consegui dirigir, porque eu tinha decidido que eu ia matar no bom sentido, que eu ia enfiar o carro no poste, que eu ia causar um acidente, né? E aí eu lembro que foi, quando eu decidi isso, que eu acalmei, aí eu estava quieta nessa época, eu frequentava o centro de Umbanda, né? Eu ouvi uma risada muito forte, assim, claramente, nitidamente na minha cabeça, e ri, uma risada gostosa, uma risada bem que é característica para quem conhece ou não de que seria um Exu, né? De um guardião. E ele falou assim: não precisa fazer isso que você decidiu, porque eu vou encontrar os 3 do inferno logo. Aí eu, eita! Agora, gente, aí eu vou falar uma coisa, aí eu fiquei com medo. Mas não de mim, eu fiquei com medo da situação, porque eu estava pedindo ajuda, aquela coisa, mas assim, eu lembro que quando eu decidi a questão do livre-arbítrio, e nesse ponto eu sou muito decidida, eu falei, eu vou enfiar o carro no poste e eu vou matar nós 4, porque minha ideia não era só causar um acidente, era causar um acidente, mas eu queria fazer alguma coisa para eles não... Vou morrer, mas levo todo mundo comigo. Eu morro, mas vai todo mundo comigo. E aí eu acalmei, porque eu tomei a decisão mesmo. Eu ia fazer aquilo. Eu só tava... Não, você falou que você estava escolhendo o poste. Eu já estava escolhendo o poste. Aí veio essa voz do tipo assim... Hoje em dia eu fico falando, ela é louca, ela vai fazer isso mesmo. Então não é para deixar essa aprovação nesse ponto, né? E aí o desdobramento acabou que eles pediram para eu levar ele. Aí eu acalmei, né? Aí eu confiei.
Mais louco, eu confiei. Eu falei assim, não precisa fazer nada porque eu vou encontrar os 3 do inferno. E eu falei, vixe. Aí eu tive medo dessa coisa, é melhor eu obedecer. Aí também me acalmou de novo, aí a coisa começou a ir mudando. Aí no fim eles pediram para eu deixar eles num certo lugar, num bairro distante lá, mas que por sorte eu conhecia, porque era perto da casa da minha mãe, era perto de onde eu morava. Então eu conhecia a Redondeza, por mais ermo que fosse o lugar, eu conhecia. E aí eles roubaram a bolsa, roubaram aquelas coisas, cartão e não sei o quê, mas me deixaram com o carro e não fizeram nada. Eu fiquei com mais raiva que eles compraram o pão, roubaram o pãozinho e o queijo, ficaram comendo no caminho. Deixaram o carro todo ponto da vida. E aí teve todos os desdobramentos. Claro, eu fiquei com muito medo depois em todo lugar que eu parava, fica aquela sensação de segurança. Não foi um evento assim, legal, que eu tirei de letra. Claro que ficam os traumas e os aprendizados esse é também. Tipo de coisa que gera muito aprendizado. Né? Não é agradável, porque assim, muitos dos nossos aprendizados não são situações lindas, maravilhosas, fofucha, né? A gente está lá ralado na porrada e temos que se virar com os traumas que a vida nos apresenta, né? E aí, o que você fala que foi muito importante é essa confiança de saber que você nunca está sozinho. E eu nunca tinha ouvido tão claramente esse tipo, a risada e esse tipo de situação. Porque assim, eu fico brincando hoje, entendendo que foi muito mais um ato desesperado deles, deixa eu falar, porque ela vai se matar. Porque ela vai matar todo porque mundo. Porque ela vai se matar, entendeu? E não tinha necessidade nenhuma. Porque de verdade eu ia mesmo. Porque quando eu tomei a decisão, é engraçado, isso tudo é fração de segundos, tá? Não é aquela coisa com si, é aquela coisa que me deu uma acalmada assim no coração. Eu ia fazer mesmo. Eu ia mesmo fazer. E eu já estava, sabe, eu não pensei em nada e não sei o que, falar assim, gente, vamos avisar essa doida que não é para ela fazer isso, porque ela ainda tem muita coisa para fazer. E foi uma voz muito clara. E isso traz o que a Anne... Eles não tinham como me puxar do carro, eles não tinham como desmaterializar aqueles 3 que estavam lá dentro, eles não tinham nada. Mas eu não precisava me ter este peso de matar 4 de uma... Porque eu ia enfiar o carro, porque era eu que estava dirigindo. E eles não iam ter como. E dane-se, eu ia simplesmente fazer. Eu estava escolhendo o poste para enfiar o carro. Mas é interessante isso, a gente, depois que tudo passa e que a adrenalina baixa, não sei o que, você parar assim, você fala assim, cara, olha o que eu decidi fazer, né? E fala assim, e assustador, isso me assustou depois. Eu falei assim, porque eu ia mesmo fazer. E não é que eu sou suicida, assim, de falar, mas a situação foi tão absurda que eu falei, não, vocês não vão encostar um dedo em mim. E aí depois, porque primeiro veio o medo muito grande, e depois essa decisão, porque eu não estava quase nem conseguindo dirigir, estava chovendo, aí eles fechavam o carro todo, eu tinha um carro, não tinha ar-condicionado, ficou tudo embaçado dentro do carro, eles fumando dentro do carro, show de horror, sabe? Show de horror, assim. Mas eu falei, não, eu vou para coisa. E foi muito, essa salvação foi muito grande. Claro, ficou. Depois disso, eu fui sequestrada de novo. Teve uma outra vez, essa não foi a única, né? Depois disso, mas eu já estava mais escoladinha, tal. Aí foi passar no caixa, aquelas coisas assim, né? Então a gente vai acostumando. Mas essa foi muito emblemática, assim. Não, a risada aí, não faça nada, porque eu vou encontrar os 3 do inferno. Aí eu falei, opa, então, boa sorte, o inferno é seu. Ou seja, às vezes entre aspas, capiroto tá do seu lado, né? Que é a melhor posição para o capiroto tá, né? Que você fala. Vai lá, eu tive medo, claro, vai. Aí eu falei assim, eu não quero estar no lugar dos 3, não. Depois da risada que eu ouvi, não sei o quê. Só que aí, graças a Deus, eu nunca mais encontrei, espero não encontrar tão cedo os 3, mas foi um livramento muito grande, mas assim, foi apavorante. Foi uma história apavorante, mas claro. Deixa de história hoje para contar aqui. Tem uma pergunta aqui do Milton, que a gente nunca sabe se o Milton está falando sério ou se ele está fazendo piada, mas eu vou trazer de qualquer jeito, tá? Se o carnaval é uma festa em que todos pulam, brincam, etc., por que é considerado uma festa dança? E sempre foi assim ou teve uma mudança?
Sempre teve, porque geralmente ela veio mudando. Primeiro o carnaval era para coisa de colheita, sempre tinha aquela coisa da celebração. E como o carnaval, a origem dele também é muito ligada à questão da fecundidade da terra, de fazer todos os rituais de fecundidade. Geralmente, como as pessoas acabam associando, levando rituais de fecundidade para sexo. E sexo, dependendo de festas, essas coisas, orgias. E orgias e tudo mais, aí vem ultimamente, nos últimos anos, vem toda a carga pesada de entorpecentes, de álcool e de movimentação, e de você colocar para fora não só a festa, a dança, mas de você não precisar esconder as coisas que são mais as sombras, né? E o que as pessoas desejam de fundo mesmo e tudo mais. Então, ele traz uma densidade sobre esse aspecto do que as pessoas se permitem fazer no carnaval, que não fazem no dia a dia. E é trazer esse lado mais obscuro, não todo mundo, mas assim, isso também tem um pouco de marketing, tá? Aquilo voltando, é todo marketing também de que é isso que não acontece. Ela vem da bacanalha, né? Que é festa em honra a Dionísio, que tem tudo a ver Mas isso, tinha com data? isso, né? Tinha data? Tinha data específica ou resolveram juntar uma coisa com a outra e tacar nessa data? Na verdade, todas as celebrações que foram criadas pela Igreja Católica, né, a partir da criação da Igreja, foram transformações de festas pagãs com uma temática agora cristã. Mas as tradições sempre tiveram lá. Simplesmente foi para incorporar aquilo que já existia. E tem aquela coisa assim não, vamos adaptar o que já existia para não descontentar ninguém. Então, né, mas na verdade é tudo bem planejadinho. O que eu estava pensando é assim, porque bacanal, em teoria, não tem data para acontecer, né? Tipo, não tem data para... A festa dionísica, em honra a Dionísio, tinha data, que era justamente nessa data, que é a data, na verdade, ela corresponde ao início da primavera, né, que é a época da colheita, e que tinha os rituais de fertilidade. Isso vem desde antes, inclusive, do próprio Império Romano. E aí isso vai evoluindo, vira carnaval. Né? E aí tem essa coisa pesada, tem essa energia mais densa que costuma ter. Em alguns lugares, sim, mas você também não precisa falar, fugir. É só você conseguir perceber e falar assim, energia densa para quem, né? Facilita. Agora, uma outra coisa que vocês podem falar, uma energia densa, um psiquismo, facilita ações mais, intervenções mais, o marketing maior do lado escuro da força? Claro que sim, porque você abre campos para isso. Mas, assim, você não precisa necessariamente entrar nesse. Você pode sentir, mas não aceitar o convite, exatamente. Assim, tem uma galera liberando energia para ser coletada, né? Colhida. E o conceito é que aquela coisa, tudo é permitido porque é carnaval. É isso, né? Esse é o conceito. Então, é festa, mas o que rola na festa, né? E, na verdade, isso é um dos princípios da queda, né? Porque quando você está corrompendo a alma de uma pessoa, você vai falando, você vai convidando ela a dar cada vez mais um passinho até chegar em coisas bem assustadoras, né? A gente tem várias perguntas interessantes, eu acho que não vai dar para responder tudo, então eu vou trazer só algumas delas, que a gente já está com 1h13 de live. Eu vou depois vou trazer umas mais da Rosa, de quando ela está dando curso, atendimento, não sei o que lá, mas tem uma aqui, a Juscelei estava perguntando o seguinte, conforme abre os registros acásticos, a gente fica mais suscetível a ataques. Na verdade, assim, quando a gente está fazendo qualquer trabalho que envolve transitar pelo lado de lá do véu ou manipular energias, a gente fica suscetível a lidar com as duas polaridades, né? E aí, independente do que você está fazendo, existem procedimentos de proteção e de botão de emergência, né? Para quando você vai fazer qualquer que seja a atividade que você está fazendo, seja de investigação, seja de manipulação energética, né? Então, generalizando, foi isso que me ocorreu. Vocês têm mais alguma coisa para comentar disso, assim, de coisas que é legal
fazer, ou evitar fazer alguma coisa? Eu fico pensando, em termos de registros acásticos, é muito do cunho da pergunta também, como que você faz, né? Como você direciona a pergunta para que tipo de energia que você vai. E se você quiser escarafunchar esse lado mais pesado nos registros acásticos, eu acho que dá para ir também e fuçar. Mas, assim, é aquilo que você falou, se protege antes, para saber que aquilo são perguntas, que você não precisa entrar naquele campo de energia, que ali é um grande, que você vai como um observador, e quando você vai como observador, de uma certa forma, você já está preservado, né? Era exatamente isso que eu ia dizer, que é a forma como eu vejo. Quando a gente se coloca na posição do observador, existe uma certa não identificação com seja o que for que a gente está revolvendo, né? Então, acho que isso, de certa forma, já dá uma... E, assim, que eu tenho visto também, quando na posição, assim, de quem está dando o curso, o pessoal sabe que, às vezes, dependendo da prática acástica que a gente está fazendo, às vezes a pessoa está prestes a se meter numa roubada, eu puxo a pessoa de volta, tá? E aí eu aviso, eu falo assim, ó, para algumas pessoas vai ficar, isso é chato, porque aí, assim, você estava tendo uma experiência, né, experimentando uma série de coisas, e de repente, puf, te puxei de volta. Mas às vezes, assim, isso é o botão de segurança, né? Porque eu percebi assim, você vai se meter numa roubada, melhor você não saber o que acontece depois daquele ponto do que você se meter numa roubada e a gente ter que te resgatar depois que deu merda, né? Então, às vezes é simplesmente isso. Nesse caso, assim, eu sei quando eu fiz isso, mas às vezes a nossa equipe espiritual faz isso por nós sem que a gente tenha consciência de que é isso que está acontecendo, mas, né, era para nossa proteção, para não meter o dedinho onde naquele lugar. Não que mais para frente a gente não possa voltar neste lugar mais preparado. Exatamente. Aí, okay. Mas aí você não vai de besta, né? Aí você vai bem preparado, bem auxiliado, para investigar o que quer que chama seja. Os amigos, que geralmente nesse lugar chama os amigos para ir junto, que aí de turminha é mais legal. Exatamente. Então, eu acho que assim, não vai dar tempo da gente passar por todas as perguntas que tem, ainda que tem umas perguntas depois, mas acho que a gente pode coletar depois as perguntas para próximas lives. Eu vou, então, trazer as perguntas aqui, Rosa, de questões assim, tem gente perguntando, a Mayla perguntando se você faz atendimento para quebra de magia domiciliar, sim, por exemplo. Sim, bastante. Isso é bem tranquilo, fácil. Eu acho que aqui é só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Telegram, aí a gente conversa e marca como explicar isso, e aí a gente conversa, porque são casos muito específicos, aí explica o trabalho, é mais fácil entrar em contato direto comigo, mas sim, é relativamente simples de fazer isso. E a Márcia perguntando quando e qual é o próximo curso que você deve dar? Tá, é o próximo curso de magia moderna de novo, é uma outra turma que eu estou fazendo, e provavelmente no final de novembro eu vou dar o curso, comecinho de dezembro. Esse ano só vai ter mais uma turma, entre o final de novembro e começo de dezembro. Mas eu passo aqui antes para avisar quando vai ser e tudo mais. Né? A gente divulga quando que vai ser. Né? Tem só uma pergunta aqui que ficou lá de trás do Eu Sou o Fábio Raimundo, perguntando o seguinte, quando você fala de magia, lembra um pouco da apometria. Você usa apometria? Uso bastante. Uso bastante a apometria. A gente usa também. Na verdade, a apometria também, para mim, é uma forma de desdobramento, né? E ele tem as vertentes da apometria que são, mas assim, quando você faz a apometria, que você faz e às vezes você consegue fazer o contato, você consegue estabelecer o contato seja com o que for, com a outra consciência, com a outra entidade, direto através da apometria. Então, assim, usa a apometria sim, usa a apometria para fazer os desdobramentos, para identificar onde que estão os pontos de conflito. Então, é uma das ferramentas de trabalho que eu uso. Sim, eu uso bastante a apometria. O que eu acho interessante, assim, a apometria eu acho uma técnica tão ampla que eu vejo a apometria sendo ensinada de diferentes formas e sendo aplicada de diferentes formas também. Acho isso bem interessante. Eu acho que casa bem com a magia, né? Sim.
É uma combinação que funciona bem. Que funciona bem, que funciona bem, e elas acabam se misturando até, né? Eu não sei, chega uma hora que a gente acaba tendo um desdobramento, a gente acaba usando, eu não sei se eu cheguei naquele lugar através dos registros, da apometria ou da magia. Isso, né? Eu não sei se com porque vocês a gente mistura tudo, isso né? diferente. Acaba misturando tudo, então assim vai falar, não, essa aqui é uma técnica 100% exclusiva, de tal coisa. Eu não consigo de tal coisa. Não dá, porque elas se misturam e você faz as perguntas e você tem a interação, e quando você pensa que não, você está usando outros símbolos, a radiônica ou o próprio reiki para equilibrar. Então, assim, não é uma miscelânea, não é uma coisa, não é um buraco tudo junto, misturado, sem sentido, mas as coisas que se complementam. E eu já estou com dificuldade de achar, e assim, onde que termina um e acaba e começa o outro. Porque com a prática você simplesmente vai. E sem frescura, sem nada. E de novo, não faz diferença o nome da técnica. Qual é o resultado daquilo? Aí vocês concordam ou não, e até pela prática de vocês, eu não consigo mais identificar assim certinho, vou fazer isso. Elas se misturam. Exatamente. É como se a gente tivesse assim um cinto de utilidades lá com as ferramentas do Batman, e tipo, é você que tá lá, te vira, e a gente vai puxando as ferramentas conforme vai sentindo necessidade e tá tudo certo, né? Exatamente o que eu ia dizer, tudo é recurso. Então, a gente acaba misturando as técnicas e usando porque é o que tem, é o que vai. E sem agora vou puxar a cartinha do reiki, agora eu vou puxar a cartinha da apometria, agora não, agora é só... Não, é tudo junto, misturado, é fluxo. Acaba saindo, você nem pensa, né? Não nem entra pensa. meio que... Isso, nesse caso, eu acho o piloto automático ótimo, porque você só usa, você só vai e já está lá, e você só vai. E aí, quando você vê, você fala, poxa, eu misturei. Aí você, que técnica você usou? Então, estava lá. Porque às vezes é tão misturado que para a gente separar realmente onde termina uma e começa a outra, é o que você falou, assim, não dá para saber exatamente, né, onde termina uma e começa a outra. Mas legal. Recadinhos finais, Rosa? Tranquilo, assim, quem tiver mais dúvida, eu acho que uma coisa bacana se ficou, apesar, as pessoas podem colocar aqui nos comentários, tem lá no meu canal, me procura no Telegram, nas redes sociais, @RosaVítolo-Terapias, essa é para todas elas, para o Instagram, para o Telegram e para o próprio site também. Os cursos no final de novembro e dezembro, ele vai ter outro de magia. Esse ano eu não vou fazer nenhuma outra turma de cursos da magia divina, até para não terminar, mas no começo do ano eu trago novidades, né? Tem um outro curso saindo do forno aqui, que é a questão de proteção psíquica, que é aquilo que a gente estava falando, que é exclusivo disso. O pessoal do curso que pediu esse para a gente falar dos capirotos também, pediu para a gente falar um pouco sobre cristais e falar sobre ervas, então eu vou até trazer uma live para a gente conseguir falar de como tem mudado, porque assim, você tem a primeira turma dos cristais, né, que é aquela primeira coisa, e como eles mudaram, como isso também, né, de 2012 para cá, é engraçado como a função deles também foi, como eles também estão mais velozes, como eles estão chegando, e como isso está mudando também a nossa relação com ele, e as próprias relações com as ervas. Então, tem um monte de coisa nesse campo de magia, que são coisas que são magias, que a gente pode usar para nós, para esse aumento de vibração, para continuar com a gente elevado e para a gente conseguir até olhar para a gente e se cuidar melhor. E de uma forma simples, natural e tudo mais. Então, tem mais coisa para trazer aqui para vocês, sim. Sempre tem, né? Que se deixar aquilo que eu falei, eu falo mais que a mulher do leite, né? E a gente vai contando. Então, aí da minha parte é isso. Mais dúvida, gente, pode entrar em contato comigo direto. Não tem problema, não. Então, queria lembrar todo mundo que saindo daqui... eu não subi o post aqui. Então, saindo daqui, a gente vai fazer um intervalinho para a gente ir no banheiro, tomar uma água, e a gente vai entrar no Zoom depois. Então, os membros do Proibidinho, o link já está lá no Telegram para vocês entrarem. Para os membros do canal YouTube Akashemoto, entrem
na aba comunidade do canal Akashimoto, procura o post tradicional lá que aparece bate-papo pós-live, junto daquele post tem um link do Zoom para vocês entrarem, tá? Anne, você quer dar o recadinho do Proibidinho? Só deixar de novo o convite, está aqui em cima de mim, o link para o QR Code, né? A gente acabei não explicando, esse QR Code faz o link direto para a assinatura para o Proibidão, para quem tiver interesse, então, né, é só apontar o celular que vai direto para o link. Esperamos todos lá. Tá bom, então? Até daqui a pouco, pessoal. Nos encontramos no Zoom para o bate-papo pós-live. Bye! Tchau, Bubu! Pera que eu vou conseguir pôr aqui o negócio para encerrar a live. Pera. Vou encerrar sem o filminho aí que eu não estou acertando. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Tchau!